Súmulas do STJ para a segunda fase da prova da OAB na área de Direito Penal. Súmula do STJ número 17. Quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Repetindo, súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Súmula 38 do STJ. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Repetindo, súmula do STJ 38. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Súmula 74 do STJ. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Repetindo, súmula 74 do STJ. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Súmula 122 do STJ. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A, do Código de Processo Penal. Repetindo, súmula 122 do STJ. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A do Código de Processo Penal. Súmula do STJ 140. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure autor ou vítima. Repetindo, súmula 140 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure autor ou vítima. Súmula 147 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Repetindo, súmula 147 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Súmula 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Repetindo, súmula 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 243 do STJ. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Repetindo, súmula 243 do STJ. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Súmula do STJ 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Súmula 269 do STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Súmula 296 do STJ. Os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no processo de inadimplência à taxa média do mercado estipulado pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Artigo 415, repetindo e corrigindo, súmula do STJ 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Repetindo, súmula do STJ 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Repetindo, súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Súmula 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Repetindo, súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Súmula do STJ 440. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Repetindo, súmula 440 do STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Repetindo, súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Repetindo, súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Súmula do STJ 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional. Repetindo, súmula 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210 de 84, da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional. Súmula do STJ 491. É inadmissível a chamada progressão
per saltum de regime prisional. Repetindo, súmula 491. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Súmula 493. É inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto. Repetindo, súmula 493. É inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto. Súmula 500 do STJ. A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Repetindo, súmula 500 do STJ. A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Súmula 501 do STJ. É cabível a aplicação retroativa da Lei nº 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei nº 6.368 de 1976, sendo vedada a combinação de leis. Repetindo, súmula 501 do STJ. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368 de 1976, sendo vedada a combinação de leis. Artigo 502. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Repetindo, súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Súmula 513 do STJ. A abolitio criminis temporária prevista na Lei nº 10.826 de 2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10 de 2005. Repetindo, súmula 513 do STJ. A abolitio criminis temporária prevista na Lei nº 10.826 de 2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10 de 2005. Súmula 520 do STJ.
O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Repetindo, súmula 520 do STJ. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Súmula do STJ 522. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Artigo 522. Repetindo e corrigindo, súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Súmula do STJ 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Repetindo, súmula do STJ 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Súmula do STJ 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Repetindo, súmula do STJ 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Súmula 528 do STJ. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Repetindo, súmula 528 do STJ. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Súmula do STJ 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Repetindo, súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se inicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Súmula do STJ 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Súmula do STJ 536. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Súmula do STJ 536. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Súmula 545.
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Repetindo, súmula 545 do STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da identidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Repetindo, súmula do STJ 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão a qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Repetindo, súmula 546 do STJ. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Súmula do STJ 562. É possível a remissão de parte do tempo da execução penal quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Súmula 562 do STJ. É possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Súmula 574 do STJ. Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representam. Repetindo, súmula 574. Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. Súmula 573. Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Súmula 575 do STJ. Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Súmula 582 do STJ.
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Repetindo súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo imprescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Repetindo o artigo 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Artigo 587 do STJ. Súmula 587 do STJ. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei 11.343 de 2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Repetindo súmula 587 do STJ, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei 11.343 de 2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Súmula 588 do STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Repetindo, súmula 588 do STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Repetindo e corrigindo súmula 587 do STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 593 do STJ. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Repetindo súmula do STJ 593. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Súmula do STJ 599. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Repetindo súmula 599 do STJ.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Súmula 600 do STJ. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Súmula 604 do STJ. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Repetindo, súmula 604 do STJ. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Súmula 605 do STJ. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida enquanto não atingir a idade de 21 anos. Repetindo, súmula 605 do STJ. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida enquanto não atingida a idade de 21 anos. Súmula 606 do STJ. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472, de 1997. Repetindo, súmula 606 do STJ. Não se aplica ao princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472, de 1997. Súmula 607 do STJ. A majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1 da Lei 11.343 de 2006, configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Súmula 607 do STJ, repetindo, a majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1 da Lei 11.343 de 2006, configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Súmula 417 do súmula 617 do STJ. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Repetindo, súmula 617 do STJ. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Súmula 629 do STJ. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu, a obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. Repetindo, súmula 629 do STJ. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu, a obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. Súmula 630 do STJ.
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 630 do STJ. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 631 do STJ. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. Repetindo, súmula 631 do STJ. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, a pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. Súmula 636 do STJ. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Súmula 636 do STJ. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Súmula 639 do STJ. Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Repetindo, súmula 639. Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal.